Fala galera, aqui é Professor Chicão. Hoje eu vou falar com vocês aqui a respeito do pré-treino queridinho do momento, o mais hypado aí. Todo mundo comentando da utilização de Tadalafila como pré-treino, né? Tenho recebido aqui muito direct pelo inbox aqui, todo mundo perguntando se de fato isso funciona, até porque tem muito blogueiro falando sobre isso, muito maromba também falando sobre a utilização da Tadalafila como pré-treino, apontando os suportes, os benefícios para a performance, ou para hipertrofia, ou para aumento de força, supostos, né? E é isso que vamos avaliar nessa mini aula aqui, tá? Então, assim, observa aí que isso aí tá na mídia, a mídia inteira comentando sobre isso, sobre a utilização desse medicamento de forma indiscriminada, né? Vamos avaliar de fato se vale a pena e se de verdade ele melhora a sua performance, ok? Então, vamos tentar ver, né, o que é que a ciência fala sobre Tadalafila como pré-treino. Eu procurei fazer uma revisão aqui científica baseada em evidências, né, fazendo a busca aqui, a busca de todos os estudos, independente do ano da sua publicação, que falasse sobre esse assunto. Mas antes de começar a falar sobre Tadalafila e performance, primeiro se você quiser mais conteúdo sobre ciência, performance e saúde, se inscreva agora no nosso canal, tá? Dá essa moral aí pro nosso canal. Aqui você vai encontrar vídeos sempre baseados em evidências científicas, dicas para melhorar a sua performance e análises mais aprofundadas sobre suplementos e estratégias nutricionais para a performance. Também não esquece de ativar aqui o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Comenta aqui abaixo do nosso vídeo, tá? Também sugerindo temas para os próximos vídeos e também falando o que você achou do conteúdo, tá? E compartilha isso também com seus amigos para que o conhecimento chegue a mais pessoas. Bem, primeiro aqui fazendo aqui uma breve introdução, a Tadalafila, ela está num grupo de medicamentos que são inibidores da enzima fosfatodiesterase tipo 5, a PDE5, né? Esse tipo de medicamento ele é um composto que é responsável pelo relaxamento de vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de sangue, né? Daí você já começa a imaginar, se melhora o fluxo de sangue, você consegue fazer com que chegue mais nutrientes para os músculos durante o exercício, até mesmo mais oxigênio para esses músculos durante o exercício, que teoricamente isso poderia melhorar a performance. Então, a princípio, o pensamento é esse. Se ele vasodilata, ele vasodilataria o corpo inteiro, né? Mas, na verdade, isso não acontece, porque, lembra que ela vai inibir a enzima fosfatodiesterase. Então, primeiro nós temos que saber aonde se encontra essa enzima, aonde ela está mais presente, e aonde ela estiver mais presente é aonde vai sofrer mais ação do medicamento, né? Então, aqui eu posso citar aqui o pulmão, o próprio músculo cardíaco também, aí temos ali o pênis, o próprio clítoris, e outros tecidos também podem ter concentração de fosfatodiesterase do tipo 5, é o caso dos músculos, porém é em quantidades quase que insignificantes, quantidades que não são significantes para que o medicamento tenha uma ação mais efetiva, né? Então, nós temos aí como tratamentos comprovados com a Tadalafila e para esse grupo de medicamentos, o tratamento da disfunção erétil, né? Então, até porque ele melhora o fluxo sanguíneo para o tecido erétil. Tem a questão da hipertensão arterial pulmonar, tá? Já que ele reduz a pressão nos pulmões, melhorando a capacidade de exercício nessa condição para quem tem esse tipo de patologia. Tá? E aqui ele está dando aqui o exemplo já do próprio Viagra e da Tadalafila, né? Como também a questão da hiperplasia prostática benigna, né? Que a Tadalafila, aí na dose já usual de 5 mg por dia, é aprovada para aliviar sintomas urinários relacionados ao aumento da próstata, tá? Então, basicamente, de tratamentos comprovados e liberados para uso, esses aí são os 3 tipos de tratamentos. Certo, mas como é que isso funciona na prática, né? Então, primeiro, nós temos ali o aumento do fluxo sanguíneo, né? Como eu falei anteriormente, a Tadalafila e esses medicamentos promovem a dilatação dos vasos sanguíneos, permitindo que chegue mais sangue para os órgãos e até mesmo para os músculos.
certo? Melhora a oxigenação, ou seja, com mais sangue circulando, há uma maior entrega de oxigênio e nutrientes aos tecidos, o que pode influenciar no desempenho físico. Será? Vou botar aqui uma interrogação. Será que isso acontece mesmo? Vamos verificar. Isso aqui, teoricamente, seria a teoria, né, de como é que funciona. Tá? Algumas coisas já são comprovadas, como eu falei aqui, sobre os tratamentos que são comprovados para a utilização do medicamento. Comprovados e com tratamento liberado, né? Como também a tadalafila, diferente do Viagra, ela tem um efeito mais prolongado e mais duradouro, que pode durar até 36 horas, né? Então, por isso que ela é chamada na pílula do fim de semana, especialmente nas doses maiores, que é o caso das 20 miligramas, tá? Beleza. Então, tá. E no esporte? Deixa eu marcar aqui. E no esporte, será que ela tem alguma função se for utilizado no esporte esse medicamento? Bem, para responder isso, eu fiz uma busca detalhada nos bancos de dados, os principais bancos de dados que se encontram os estudos científicos ali. Aí temos ali o PubMed, o Scopus, o Medline, né? E utilizei como critério para inclusão dos estudos que fossem válidos, todos os estudos que falassem sobre inibidores de fosfodiesterase do tipo 5 e desempenho físico, né? E aí a gente pode colocar o Viagra e o próprio tadalafila. E como critério de exclusão, todos os outros estudos onde o foco não fosse o desempenho físico, né? Então, procurei selecionar dessa forma. Depois de toda a busca que eu fiz, encontrei apenas 5 artigos que foram selecionados. 5 artigos, foram esses 5 que estão aqui na tela, vou estar marcando aqui, primeiro estudo, segundo estudo, terceiro, quarto e quinto. Esses 5 aqui eles foram selecionados para ter uma leitura mais aprofundada sobre o que eles estavam investigando com o uso do medicamento e a performance de atletas, né? Então, aqui eu fiz uma tabelinha bem resumida aqui sobre os estudos, né, com o ano de publicação. Observa lá que eu, particularmente, não encontrei nenhum estudo recente, tem ali estudos bem antigos ali, a partir de 2002, 2006, 2008, 2005 e outra aqui de 2008. O grupo aqui que foi estudado, tá? Então, nós temos aqui 23 homens aqui, esse primeiro, 23 homens com insuficiência cardíaca congestiva, tá? Esse aqui eu já descartei, porque é uma patologia. Eu procurei colocar fazer uma leitura completa apenas daqueles estudos que trouxessem pessoas saudáveis, né? Até porque estamos falando de performance e eu vou tratar do grupo de atletas ou praticantes de exercícios que não tem nenhuma patologia, tá? Então esse aqui nós já descartamos ele da leitura completa, né? Segundo aqui estudo, foram 10 ciclistas treinados. Opa, aqui poderia ser até um bom estudo, né? Só que, observa aqui a dose. Ele estudou, foi um estudo aqui duplo cego, ou seja, nem o cientista, nem o voluntário, ele sabia o que estava tomando ou o que estava sendo oferecido para aquele atleta, para aquele paciente ali. Observa aqui a dose, 50 miligramas e 100 miligramas de sildenafil, aqui no caso foi o próprio Viagra, né? Versus o placebo com um teste de ciclismo simulado em altitude simulada. Já começa aqui observando aqui a dose, 50 miligramas. Tá? Hoje em dia a maioria das pessoas falam tomar 5 miligramas como pré-treino. Se 50, quer dizer, vamos avaliar se os 50 teve algum tipo de efeito. Imagina 5 miligramas, né? Aqui eu tenho dose de 50 e dose de 100 miligramas, certo? Então, observa aqui também aqui um outro ponto, que foi um teste feito em altitude simulada, tá? Então, ou seja, ele levou alguns atletas a uma situação de hipóxia, simulando uma competição ou um treino em altitude, tá? Então, como resultado aqui, ele teve que, no caso aqui o Viagra, o sildenafil, ele melhorou a performance apenas sobre hipóxia, né? Mas não teve efeito em normóxia, que seria o exercício aqui na linha do horizonte, aqui na linha ao nível do mar, né? Que é onde a grande maioria das pessoas, especialmente aqui do Brasil, eu estou falando, se não dizer todos, se não falar todos, né? Se exercitam a nível do mar.
Então, assim, teve algum benefício ali para aqueles atletas que realizaram exercícios em altitude. Então, se você não for fazer uma competição em altitude ou escalar uma montanha, um Everest da vida, então já também descartamos esse estudo aqui também, tá? Terceiro estudo aqui, foram com 12 atletas treinados, né? Fizeram um teste de Wingate, que é um teste de potência em bicicleta ergométrica ali, tá? Utilizando uma dose já bem usual, que é de 20 miligramas, versus o placebo, né? Então já observa que esse estudo aqui, ele não teve nenhum... Não vou falar aqui sobre ainda aqui o resultado, até porque eu vou me aprofundar um pouco mais nos estudos que foram selecionados, tá? Então esse aqui foi selecionado, ok? Esse quarto aqui estudo, foram com 14 voluntários saudáveis, né? Duplo cego também, com 100 miligramas, já não é uma dose tão usual, né? De sildenafil versus o placebo. E o teste de exercício sobre hipóxia simulada, também sobre falta de oxigênio, então vamos também desconsiderar esse estudo. E o quarto estudo, o quinto estudo, né? 14 atletas saudáveis, beleza. Teste ergométrico em bicicleta com tadalafila de 20 miligramas. Então temos um aqui que foi com os dois testes com tadalafila, né? Então temos 2 estudos selecionados, ó, especialmente com tadalafilas com dose de 20 miligramas, que não é a dose de 5 miligramas que estão comentando aí nas redes sociais, com teste máximo também de 20 miligramas versus o placebo. Aqui foi avaliado VO2 máximo, entre outros marcadores de performance, então artigo selecionado. Então temos 2 artigos que vamos nos aprofundar um pouco mais neles, tá? Bem, primeiro artigo aqui que foi selecionado, é esse que está aqui em cima, tá? Selecionado. Teve como objetivo avaliar se a tadalafila em doses de 20 miligramas se melhora o desempenho em um teste de potência anaeróbica, que foi o Wingate. Tá? Então ele utilizou 12 atletas treinados num desenho de estudo duplo cego, crossover, comparação entre tadalafila, 20 miligramas, e placebo, que foi ali cápsulas de açúcar, né? Um teste de sprint de 30 segundos em bicicleta ergométrica. Então, aqui nós temos aqui já os resultados, né? Então, assim, qual foi o benefício da tadalafila aqui para nesse estudo, né? O tempo para ele atingir a potência máxima foi menor com a tadalafila, tá? Mas já adianto também que a diferença foi quase que insignificante. Só seria útil isso aqui em esportes que tivesse um tempo muito curto para você atingir a potência máxima, que praticamente não conheço nenhum tipo de esporte que necessite de milésimos de segundos ali, ou de segundos, para atingir o pico de potência máxima, tá? Teve ali um maior acúmulo de lactato no sangue, só que ele não observou nenhuma melhora na potência média do pico, né? Então aqui embaixo temos aqui os resultados, ó. Observa aqui essa tabelazinha aqui, onde todos os testes que foram feitos, exceto o tempo lá para potência máxima que eu falei lá em cima, nós tivemos ali sem significância. Aqui significa dizer que não teve significância nenhuma, tá? E como conclusão aqui desse estudo, a tadalafila não melhorou o desempenho geral, certo? Ela acelerou ali o tempo para atingir a potência máxima, mas como eu falei, isso aqui só seria interessante em esportes que tivessem um tempo muito curto para o atleta atingir a potência máxima, tá? Ou seja, tadalafila não melhorou a performance aqui desses atletas. Vamos aqui para um outro estudo aqui também, tá? Esse aqui foi o segundo estudo selecionado, onde ele teve como objetivo avaliar se a tadalafila também na dose de 20 miligramas, observa que nenhum estudo, se com 20 miligramas não teve resultado positivo, imagina com as doses que estão sendo comentadas aí nos blogs marombas aí, ou na internet por blogueiros, que é apenas de 5 miligramas, né? Ou seja, avaliar se essa dose teria benefício na capacidade aeróbica e anaeróbica de atletas saudáveis em condições normóxicas, tá? Então, assim, foram 14 atletas treinados do sexo masculino, também um desenho duplo cego com crossover,
Na intervenção, cada atleta realizou 2 testes máximos em ciclo ergômetro após a ingestão de 20 miligramas, e um outro grupo após o placebo. Então, quais foram as variáveis de performance que foram analisadas, né? Então, tivemos ali o VO2 máximo, os limiares aeróbio e anaeróbio, a frequência cardíaca, pressão arterial, a relação ventilação versus consumo de oxigênio e o lactato sanguíneos, tá? Aqui temos os gráficos aqui, ó, é bem interessante vocês visualizarem os gráficos, né? Podemos considerar esse aqui como o limiar 1, aqui como o limiar 2, e aqui o VO2 máximo atingido por esses atletas aí. O limiar 2 ele é muito interessante porque seria basicamente onde ocorre a maior produção de dejetos metabólicos, né? Beleza, então, ó, observa lá que teve aqui uma certa significânciazinha aqui para o grupo placebo ali e o grupo de tadalafila, no caso a tadalafila esse grupo aqui mais escuro e o placebo esse mais clarinho, né? Já não teve diferença significativa lá no limiar 2, ou seja, ele não melhorou o tempo em que o atleta atingia o ponto de limiar 2, né? Vale salientar que nos testes cardiopulmonar é muito interessante que o atleta tenha, quanto mais longe o ponto do limiar 1 para o limiar 2, melhor será para aquele atleta, porque teoricamente ele vai começar a produção de dejetos metabólicos que poderiam levar esse atleta à fadiga bem depois. Então é interessante esse ponto entre L1 e L2 ser um pouco mais distante, quanto mais distante, melhor. E em relação ao VO2 máximo, ó, também sem diferença significativa, tá? Então, ok. Em relação à frequência cardíaca, ponto de limiar 1, ponto de limiar 2 e VO2 máximo, não teve nenhum tipo de benefício. Vamos avaliar aqui agora a produção dos dejetos metabólicos. Ele avaliou aqui a produção do lactato, tá? Observa aqui também, ó, que tadalafila, esse mais escuro, né, e o placebo mais claro, não houve nenhuma diferença significativa durante o protocolo, durante o teste, mostrando que a tadalafila também não foi interessante em relação à redução da produção, da produção e excreção de dejetos metabólicos aí para esse atleta. Bem, e agora falando aqui sobre a conclusão do último estudo, né, como vocês podem ver aqui, a tadalafila não melhorou o desempenho físico ou a capacidade cardiorrespiratória em condição em normóxia, que seria o treinamento realizado a nível do mar, né, que é o que nós fazemos aqui praticamente no Brasil. Mas reduziu ligeiramente a pressão arterial, o que pode teoricamente ser benéfico ali para o hipertenso. Claro que precisaria de mais estudos para comprovar esse benefício, né? Ok, aí, cara, é muito simples. Se um medicamento tão antigo, tão usado há bastante tempo, como essa linha de medicamentos, né? Não somente a tadalafila, também o próprio Viagra, né? Se isso aí já existe há bastante tempo, por que é que ele não está presente na lista da Agência Mundial de Antidopagem? É porque, de fato, ele não existe nenhum tipo de benefício para a performance. Então, essa aqui é a lista mais recente, agora do ano de 2025, quem quiser checar lá no site da UADA, mas não existe tadalafila, nem tadalafil, nem sildenafil como medicamentos proibidos de utilização pela Agência Mundial de Antidoping. Então, como conclusão, sinto muito aí não agradar o resultado, né, para os Tadala Lovers, né? Sinto muito aí isso, mas a tadalafila não tem nenhum benefício para performance, nem musculação, nem treinamento de endurance, para exercícios realizados em condições normais. Talvez tenha algum tipo de benefício ali em exercícios em hipóxia, numa altitude, se você for competir em altitude lá em La Paz, ou numa cidade do México ali, ou talvez escalar o Everest, quem sabe, né? Isso possa te trazer algum tipo de benefício. Mas em condições normais, pessoas saudáveis, não tem nenhum benefício adicional. Enfim, no futuro pode ser até que a USADA ali coloque algum tipo de observação para esse medicamento nas competições que são realizadas em altitude. E por hoje é só, não esquece de compartilhar esse conteúdo, seguir aqui o nosso canal
e ativar o sininho para receber notificações quando novos conteúdos forem publicados. Valeu, galera! Não se deixe enganar, tem muita gente criando o problema para vender a solução. Fui!